A criança, isso era o sonho de todo mundo, é ter o seu próprio carro. Hoje tem muita gente que sequer carta tira, mas em compensação usa o Uber, usa os aplicativos de transporte. Então o carro deixou de ser propriedade para ser serviços. É por isso que tem muita montadora que começou a ter serviço de aluguel de carros. E a última coisa é que a pandemia trouxe como consequência inequívoca, além do avanço da tecnologia, a digitalização, ela acelerou o que a gente chama de transição energética, que no caso do setor automotivo é avançar a área da eletrificação da frota. É só olhar o sucesso da Tesla no mercado americano, que produziu ano passado 500 mil veículos, o mercado como um todo é acima de 15 milhões, só que ela vale mais do que todas as outras montadoras juntas. Então, são as duas coisas que estão levando a esse reposicionamento da Ford no mundo. Professor, em relação, a gente falava agora há pouco sobre os impostos, né? Queria que o senhor falasse sobre a carga tributária aqui no Brasil. O senhor falava aí que sobre essa, só meio que vale a pena, a conta fecha, né? Se tiver uma grande produção, um grande volume de vendas, mas queria que o senhor falasse sobre a complexa carga tributária aqui no país e também sobre os incentivos na indústria automobilística, né? Porque tem fontes do governo falando que o Brasil teria investido milhões e milhões, bilhões de reais em incentivos que não surtiram efeito, não acabaram voltando aí ou garantindo um desenvolvimento da competitividade da indústria automobilística aqui no Brasil. Débora, com relação a tributos, não há o que discutir. Eles são muito elevados. A carga global é muito elevada e existe, por facilidade de coleta dos impostos, uma concentração em setores onde não tem como escapar, né? Isso é verdade em telecomunicações, é verdade em combustível, é verdade em energia elétrica e é verdade no setor automotivo. É muito pesada essa carga e isso torna naturalmente a produção doméstica mais cara. Como o setor automotivo exporta pouco, ele não gera os créditos e os rebates que um setor mais exportador geraria para compensar um pouco desses tributos do mercado interno. Então o setor tem razão de reclamar nessa coisa. A questão dos incentivos é super controversa, né? Numa certa medida, os incentivos frutificaram, né? Os incentivos dados, por exemplo, no Inovar Alto, que foi o programa do governo Dilma, frutificaram porque resultou num número enorme de novas fábricas que foram construídas. O que eu acho que claramente deixou a desejar foi que muito pouco se investiu no Brasil em reduzir o consumo de combustível como em outros lugares. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, os veículos têm um desempenho no consumo de combustível muito melhor. E o nosso aqui não deixa a desejar. Segundo, eu acho que não se aproveitou no Brasil o que se poderia aproveitar do fato de nós termos o etanol, especialmente no momento de hoje, onde a questão do meio ambiente pesa, nós poderíamos ter extraído muito mais benefícios de termos uma grande produção de etanol e o consumo dos veículos a etanol podia ser muito melhor do que ele é hoje. Então tem uma parte desses incentivos que não virou aumento de produtividade e redução de custos. E nesta parte eu acho que as críticas fazem sentido. Professor Zé Roberto Mendonça de Barros, quero usar suas duas respostas para pedir para o senhor uma projeção. O senhor falou que o Brasil é um país hoje e há algum tempo que não cresce, ou seja, não é terreno fértil para uma indústria dessas proporções. Versus, né, a política histórica de subsídios que nós temos, né? Versus essa carga tributária que é pesada, né? Pensando no desenho mundial que o senhor trouxe, né? Esses tempos de guerra fiscal, a própria Ford em Camaçari foi objeto de uma guerra fiscal monstruosa, né? São Paulo, Bahia, que acabou ganhando, Rio Grande do Sul. Esses tempos estão mudando e o Brasil vai ter que se comportar de outra forma, porque esse subsídio não é nem política de governo, é política de Estado há décadas, né, professor? Você tem toda a razão, Felipe. Primeiro que esses incentivos locais, estaduais, quando todo mundo concede, ninguém ganha. Só o primeiro que concedeu que ganha. Aí todo mundo
resulta numa baixa de carga e não tem grandes ganhos. E esses subsídios, eventualmente, eles militam contra a eficiência econômica, né? Que você tem que levar coisas de um lado para o outro excessivo. E certamente a crise fiscal que afeta praticamente a totalidade dos estados e o governo federal sinaliza que isso aí tem que acabar. Os setores têm que crescer, antes de tudo, com base no crescimento de produtividade, de eficiência, de geração de novos produtos, de atender o consumidor. Isso sim é que leva a um crescimento sustentável, né? E não a produção de custos elevados compensada por subsídios elevados. Isso e aí já gera escalas relativamente pequenas. Esse período, eu não tenho dúvida, Felipe, isso aqui não dá mais para bancar, não tem mais dinheiro e tem outras prioridades no orçamento público, e isso é um dos desafios do que é a política industrial daqui para frente. Professor, a gente está falando de mais de 6 mil funcionários, né? A montadora estima que pelo menos 5 mil vão perder empregos com o fechamento dessas 3 fábricas aqui no país. A gente já tem uma taxa de desemprego no Brasil de mais de 14%. O que pode ser feito para, enfim, tentar reduzir o impacto na questão do desemprego dessas pessoas, incorporação em outros lugares? Como é que fica essa questão? É muito difícil, né, Débora? Até porque isso tem um componente locacional, né? As autoridades da Bahia disseram que vão tentar arrumar um comprador para aquela fábrica. Se isso acontecer, haverá uma certa compensação. Não me parece uma tarefa muito simples, não. Mas olha, volta ao básico. Se não tiver crescimento como um todo, fica difícil resolver esses problemas, por mais difíceis que eles mais angustiantes que eles sejam, né? E realmente é um momento ruim do ponto de vista de crescimento. E nós vamos ver, Débora, que é o caso do sistema bancário, né? A mudança tecnológica, até empurrada e detonada pela pandemia, também vai levar a isso, no sentido de que a automação, né, e a digitalização das transações, do sistema financeiro, etc., vai acabar levando, inevitavelmente, à redução do número de agências bancárias, por exemplo, que é a outra notícia que vocês acabaram de dar, né? E aí tem muita gente também que será afetada, porque você não precisa ter uma agência bancária na rua se o grosso das transações daquela agência é feita pela internet e através do celular das pessoas. Então, nós estamos no momento em que tem impactos também pelo lado do progresso tecnológico no emprego. E aí volta de novo ao começo. Se no Brasil não voltar a crescer, a situação fica crescentemente difícil, porque nas empresas fica um pouco de jogo de rouba-monte, quer dizer, eu só cresço se roubar o seu mercado, e assim sucessivamente. E aí perde todo mundo, né? Então, para terminar, professor, sem tomar muito do seu tempo, já agradecendo esse abuso aqui de mais de 10 minutos. Não, é um prazer enorme. Que é isso? É tão bom ter possibilidade de falar com uma certa calma. Sem dúvida nenhuma. Para nós é uma honra também, a gente está sempre aprendendo. 4,52% IPCA desse ano que fechou. Estagflação é uma palavra que vai voltar ao nosso noticiário, professor? Olha, ela, pelo menos momentaneamente, sim, né? Essa combinação né? Há uma discussão muito grande se essa inflação deste ano que está começando vai ser tão forte quanto essa do ano passado. Provavelmente vai ser um pouco menor, né? Porque algumas das pressões de preços que tiveram, e o alimento é a mais relevante, podem ser menores. Então ainda não está caracterizado completamente um cenário de estagflação. Mas o que está caracterizado é que aquela folga inflacionária que nós tivemos acabou, ao mesmo tempo que o PIB está difícil de crescer. E os riscos disso continuam ocorrendo. Você vê na inflação de dezembro, essa que surpreendeu, uma das coisas que não foi surpresa, né, foi o aumento da energia elétrica, por causa da tal bandeira vermelha
que se colocou pela escassez de chuva. Então depende muito também aí do verão. Mas nós temos mais um resultado desconfortável do ano passado, que não foi só a queda do PIB, o aumento do desemprego, das dificuldades, mas uma pressão inflacionária que come, obviamente, mais quem ganha menos, pelo peso que tem no orçamento familiar das categorias econômicas C e D, itens como energia elétrica e como alimentação. É algo que eu acho que vai incomodar, ainda esse ano, vai incomodar um pouco, sim. José Roberto Mendonça de Barros, sempre às terças-feiras participando aqui conosco, ou a qualquer momento podemos acioná-lo para discutir a economia aqui do nosso país, trazendo sempre esclarecimentos aqui para o ouvinte da Band News FM. Obrigada e até a próxima, até semana que vem. Até a próxima, boa tarde para todos vocês. Um abraço, tchau. Obrigado, professor. Professor cada vez mais jovem, além de tudo, né? Muito obrigado pela participação. 12:34, está na hora de a gente falar da previsão do tempo.